Oi pessoal, tudo bom? Vamos retomar os nossos estudos a partir do capítulo 3, que foi o que estávamos vendo anteriormente, do livro de história de vocês. O capítulo falava sobre as revoluções inglesas e a colonização da América inglesa. Essa colonização ela foi muito importante para o desenvolvimento da Inglaterra e das suas colônias, que ficaram conhecidas como as 13 colônias, e é o que veremos agora. Nessa parte eu destaquei Revolução Inglesa e destaquei também colônias do Norte e colônias do Sul. Por que eu destaquei Revolução Inglesa? O que a Revolução Inglesa teve a ver, como ela influenciou a colonização da América Inglesa? Ela influenciou da seguinte forma. Nós vimos que existiam várias perseguições religiosas, vários problemas políticos acontecendo na Inglaterra, certo? Essa colonização inglesa começou oficialmente em 1607 e a primeira cidade fundada foi a cidade de Jamestown, que fica na Virgínia, e ela ocorreu no decorrer do século XVII, ainda quando a Grã-Bretanha estava vivendo, várias disputas políticas, religiosas, por discordar das ideias absolutistas, teológicas que estavam acontecendo naquele período, que inclusive desencadeou com a Revolução Puritana, que foi o que nós estudamos também nesse capítulo. Os grupos de protestantes, vários grupos calvinistas, presbiterianos, eles deixaram a Grã-Bretanha e encontraram na América um novo lar, um lugar para eles ocuparem e para não serem, para poder escapar daquelas perseguições que aconteciam. Essas 13 colônias tiveram várias subdivisões e cada uma tem características diferentes, tanto de localização como geográficas. E é o que nós vamos ver a partir daqui. Eu fiz essa ilustração, coloquei essa ilustração mostrando os peregrinos que chegaram quando começou, para colonizar as terras que seriam chamadas de Nova Inglaterra, que são as colônias do Norte. As colônias do Norte, elas sofreram uma colonização de povoamento. E elas tinham as seguintes características: a mão de obra era livre e a economia era baseada no comércio e nas pequenas propriedades, e na produção para o consumo interno. Essas colônias, elas compreendiam o território de Massachusetts, Maine, Connecticut. Então, os colonos eles se dirigiam ali em busca da liberdade religiosa, da liberdade política, e começou a desenvolver uma ligação muito forte entre a religião e a política. Então, a partir dali, as decisões elas começaram a ser tomadas em assembleias na igreja. O clima era hostil, a agricultura não era rentável, porque o solo, as condições geográficas daquela região não favoreciam, a agricultura se desenvolvesse. Então, dessa maneira, se destacaram ali a pesca, a captura de baleias. Devido a isso, eles construíram o Porto de Boston, que é um porto muito conhecido e é a principal porta de saída e de entrada de produtos naquela região. E apesar da mão de obra ser livre e ser predominantemente livre, existiam africanos escravizados que faziam ali os trabalhos domésticos e alguns eram livres, porém eles eram tratados de forma inferior, do que os brancos. As colônias do Sul tem como a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Geórgia, elas sofreram uma colonização de exploração. Vocês lembram que é uma colonização de exploração? É quando eles exploram o território para ver os recursos que ele oferece para poder enriquecer a própria metrópole. No caso, eles pegavam o que tinha de valor e levavam para a Inglaterra, certo? Eles tinham que seguir o pacto colonial. As colônias do Norte não tinham que seguir esse pacto colonial. O que é o pacto colonial? Era uma decisão em que determinava que
tudo que era comercializado na colônia só poderia ser comercializado com a metrópole. Então, tudo que era comercializado ali, eles não podiam vender para outros países, a não ser, né, com exceção da sua metrópole, que era a Inglaterra. Então, a mão de obra daquelas colônias eram escravas, a produção era para exportação, para a metrópole e para a monocultura, certo? Eu coloquei essa gravura que está retratando uma plantação de arroz nas colônias do sul. Então, vocês podem observar o uso de pessoas escravizadas nesse cultivo, né? No cultivo nas lavouras, né? Nas plantações de arroz. Gente, eu não coloquei o tópico no slide, mas no livro de vocês vai estar falando sobre isso, que são as colônias do centro. As colônias do centro, ela era formada por Nova York, Nova Jersey, a Pensilvânia. Essa região, o clima já era mais favorável, né, para o cultivo, e lá foram desenvolvidos tanto a agricultura de subsistência como aquela que permitia vender, né, os excedentes. O trabalho era escravo e convivia com a mão de obra livre, então foram instaladas ali fábricas têxteis e de siderúrgica. Ocorria também naquela região trocas comerciais entre as colônias espanholas e as colônias portuguesas, que ficam na América do Sul, e que incluíam nessas trocas e nessas comercializações o tráfico humano com a África. Então, eles comercializavam os escravos que eram capturados da África. Quais as principais causas para a independência, né? O que foi que acarretou, como foi que ocorreu a independência dos Estados Unidos? Essas disputas territoriais entre os colonos ingleses e franceses que deram, né, a consequência de uma guerra, que foi a Guerra dos 7 Anos, por tanta disputa, né, para expandir os seus territórios e conquistar, né, novas terras, explorar novas regiões. Teve essa Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra saiu vencedora desse conflito, porém com vários problemas econômicos, né? Afinal, custear uma guerra que teve uma duração, né, de tanto tempo, teve um custo para a Inglaterra e eles ficaram economicamente desequilibrados e eles começaram a cobrar alguns impostos das colônias do norte, por exemplo. Como, por exemplo, a Lei do Selo. Essa lei foi criada determinando que todas as correspondências deveriam ter esse selo real, né, o selo da Inglaterra, e para ter esse selo eles tinham que pagar. Então começou ali a gerar um sentimento de revolta, um sentimento de que eles podiam ser independentes, de que eles já podiam viver sem ter a participação da Inglaterra em todas as decisões que eles deveriam tomar. Então essa lei do selo, ela foi o estopim para formalizar a independência das colônias da América do Norte, certo? Gente, esse capítulo ele vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível assim, de conteúdo. Aqui eu estou destacando alguns créditos, né, de onde eu retirei aquelas imagens, que foram os sites que eu pesquisei, essas imagens, e o do Sistema de Ensino Sucesso, que é a editora do livro que nós trabalhamos na escola. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível de conteúdo. Leiam com atenção o capítulo, respondam as atividades que tem, que são da página 59 a 60, e a atividade do vestibular, que é na página 62 e 63. O vestibular, vocês enviam para mim apenas o gabarito. Vocês respondem e enviam para mim o gabarito. Posteriormente, nós vamos corrigir, né? Eu quero saber, verificar o que foi que vocês erraram, qual foi a dificuldade em relação a esse assunto. Vocês podem entrar em contato comigo, tirar as dúvidas de vocês. De segunda a sexta, estou disponível de 1h até as 5h15, que é o horário das nossas aulas. Podem falar comigo, tirar as dúvidas. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.